Para te contar que o Supremo Tribunal Federal decidiu limitar a multa punitiva em casos de sonegação ou fraude a 100% do valor do tributo. Vamos entender melhor essas mudanças com o Eduardo Rica, advogado tributarista, que conversa com a gente ao vivo nesse Fast News de sábado. Eduardo, obrigada já pela sua gentileza de nos atender e ajudar a gente a entender um pouquinho dessas mudanças. Bom, com essa decisão, então, do STF de limitar as multas a 100% da dívida tributária e de 150% em caso de residência, como isso afeta a própria atuação da Receita Federal, né, em casos de fraude, de sonegação? Boa tarde, Soraya. Boa tarde, doutor Segré. Boa tarde a todos os espectadores. A primeira observação que eu faço é que essa decisão do Supremo, esse entendimento, não é voltado apenas para a Receita Federal, mas para todos os entes públicos, prefeituras, estados, Distrito Federal e a Receita Federal. Então, a partir desta decisão, não se pode mais cobrar multa, a chamada multa punitiva, acima de 100%. E outra consequência importante desse julgamento é que aqueles que pagaram indevidamente essa multa acima desse patamar poderão pedir de volta, obedecido à chamada modulação que o Supremo fez para o caso. Tá? Não aplica-se essa modulação, ou seja, o efeito é imediato para aqueles que não pagaram ainda essa multa. Estariam teoricamente sujeitos, mas não pagaram. E para aqueles que já vem discutido judicialmente esta incidência absurda, acima de 100%, né? Esses também estão fora da modulação, ou seja, a lei, a decisão, o entendimento já vale desde sempre. Tá. Com essas multas limitadas, então, pode até haver de alguma forma, né, um incentivo para que os contribuintes, então, busquem regularizar suas situações fiscais, uma vez, né, que os riscos financeiros agora já estão melhor definidos? A gente pode interpretar dessa maneira? Sim. Eu entendo que sim. Tá. Não é por ser exagerada ou elevada a multa que se deixa ou que há a evasão fiscal. Não é aumentando a multa que se incentiva o contribuinte a colocar em dia. A multa tem que ter uma razoabilidade, como disse o Supremo. Ela tem que ser proporcional. Ela não pode ser confiscatória. Tá? Então, a partir de agora, com essa definição por parte do Supremo, as dívidas tributárias ficam pagáveis. Algumas, até então, eram impagáveis, principalmente aquelas multas que eram fixadas com base no valor da operação. Eu tinha um caso mesmo em que o tributo exigido do contribuinte era de R$1 milhão e a multa era de 10 milhões de reais. Então, essa multa se torna impagável. Agora, eu acho que ela normaliza ou coloca em patamares aceitáveis e o contribuinte tem condições de se colocar em dia. Vou chamar agora Gustavo Segré para ele também participar dessa nossa conversa. Segré, por favor, pode fazer sua pergunta. Sim, Eduardo, muito obrigado pelo tempo e pelo seu conhecimento. Tem uma diferença muito grande. Uma empresa declara que deve impostos, não paga, isso não seria sonegação em termos técnicos. E aí tem a outra, ela disfarça os seus registros contábeis para evadir, para não pagar, aí estaria sonegando, e aí é onde encaixa esta questão da multa. Porém, a gente observa que de vez em tempos aparece aí um refis, uma moratória, que licua todas as multas, diminui os juros, diminui também o valor pela multa em si, e aí dá a sensação de que sonegar volta a ser negócio, né? Volta a compensar contra aqueles que gostam de ter as suas coisas perfeitamente em dia. Qual seria a sua recomendação para uma empresa que tem uma dívida tributária registrada e que não aplicaria, pelo que eu entendo, a multa a respeito de uma pessoa que por algum motivo optou por sonegar
e agora que tem essa questão de multa, 100% mesmo assim é muito dinheiro, estamos falando de muito dinheiro. Qual seria a sua recomendação perante aquele que está na dúvida, se registra e não paga ou se tenta sonegar a partir da sua realidade econômica ou financeira do momento? Boa tarde, agradeço, doutor Segre. A minha recomendação teria que passar por uma análise penal ou do problema criminal. Eu não sou criminalista. Mas adianto de minha parte que sempre o contribuinte correto, decente, ele tem que contabilizar aquela situação, ele fazer as provisões, né? Se optar por sonegar, não só ele tem a consequência tributária, mas a consequência criminal. Ele responde por crime de natureza tributária. De modo que declarar é sempre importante. Reconheço que esses refis, essas transações, acabam sendo... Há um pouco de cinismo nisso, né? Se concede, se estabelece uma multa elevadíssima e de tempo em tempo se perdoa esta multa ou se reduz substancialmente, né? Para que o contribuinte se coloque em dia. Então, eu não recomendaria, em hipótese nenhuma, a sonegação, né? A esconder o fato, né? Então, que se declare e tudo mais, e esses são os limites a que chegamos. Eu faço também a última observação nesse ponto, que o Supremo disse que esse limite é inclusive para casos de sonegação, tá? Então, mesmo o sujeito que sonegou, ele está sujeito ao máximo a uma multa de 100%. Jamais mais que isso. Eduardo... Ou só no caso de reincidência. Perfeito. Eduardo Rica, advogado tributarista, conversando com a gente sobre as mudanças, né, em relação à multa em casos de sonegação e fraude. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Um excelente fim de semana. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Prazer.